Mateus 6, vamos ler a partir do versículo 19. Hoje nós estamos começando aí uma série de mensagens, serão 3 quartas-feiras, começando hoje, com o tema Finanças à luz da Bíblia, e tendo como base aí Mateus 6, do versículo 19 ao versículo 24. Você achou? Diga eu achei. Vamos lá então, acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Mateus 6, 19 diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras traduções, não podeis servir a Deus e às riquezas. Só até aí por enquanto. Orando juntos. Pai, queremos te agradecer mais uma vez pela tua presença, Senhor, na nossa vida e também neste lugar. Nós queremos te agradecer porque o Senhor habita em meio aos louvores, em meio à adoração, à liberdade, ao derramar do teu Espírito Santo, a renovo, a restauração. Mas nesta noite, Senhor, mais uma vez nós queremos pedir que teu Espírito fale conosco agora através da tua palavra, através da revelação das linhas em que nós acabamos de ler e de outros textos que leremos também, Senhor, nesta noite. Pai, se ainda há algum impedimento na nossa vida ou neste lugar, nós repreendemos, Senhor, no nome de Jesus. Que todo engano, Senhor, do inimigo em relação a tudo que vai ser dito aqui, Senhor, desde já caia por terra, Senhor, na nossa vida e neste lugar. E que todas as pessoas, Senhor, que estão aqui na tua casa, que vão assistir ou ouvir esta palavra, que sejam, Senhor, tocadas e ministradas, não pela palavra de uma igreja, de uma religião, ou de um pastor, ou de uma pessoa, mas pela palavra do Deus vivo. E que essa palavra, Senhor, venha dar frutos na nossa vida. Isso é mais importante para nós. Queremos receber essa palavra como uma terra fértil. Corrigir, Senhor, algo na nossa vida que precisa ser corrigido. Mas também, Senhor, dar frutos através da revelação da tua palavra a nós nesta noite. Fala conosco. Oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Como eu disse, essa série de 3 mensagens tem como tema Finanças à luz da Bíblia. E, como sempre, toda atenção à palavra do Senhor a partir de agora é de extrema importância. Só se locomova ou converse se for extremamente necessário. Mesmo porque o tema é importante. Mas mesmo sendo importante, muitas vezes eu acredito que ele não é abordado como deveria ser. E há alguns erros que nós cometemos, às vezes porque ouvimos coisas e admitimos aquilo como verdade, e como cristãos, sem analisar a palavra de Deus, sem analisar se aquilo faz parte da Bíblia Sagrada e se é um ensinamento verdadeiramente bíblico e espiritual, muitas vezes nós tomamos alguns ensinamentos como verdade e não são. Às vezes porque agradam os nossos ouvidos, nós abraçamos aquela verdade, tem cara de verdade, mas não é. E aí por conta disso erramos na nossa vida e na nossa caminhada espiritual. E por isso eu digo que esse importante tema, às vezes ele não é abordado como ele deveria ser. É um assunto também no dia de hoje não muito bem quisto nas igrejas, não muito bem querido, não muito bem aceito em algumas igrejas. Há muitos que ficam até incomodados quando se fala desse assunto, quando se fala de vida financeira, quando se fala de finanças, quando se fala de dinheiro. Às vezes até, e principalmente talvez,
dentro da igreja, muitas pessoas ficam incomodadas com o assunto. Primeiro, porque para muitos, finanças não tem a ver com Bíblia. Porque para muitos, finanças não tem a ver com vida espiritual. Não tem a ver com caminhada espiritual. Na cabeça de alguns, finanças não tem a ver com caminhar em um caminho espiritual. Não tem a ver com o relacionamento com o próximo. E muito menos falar de finanças ou de dinheiro ou de vida financeira, para muitos não tem a ver com Deus. E aí é claro que a gente vê, infelizmente, o que eu já preguei aqui algumas vezes, extremos, né? E no assunto finanças também a gente vê isso, na igreja evangélica, ou em alguma parte da igreja evangélica, extremos. Mas eu acredito até que há outros temas talvez mais empolgantes do que esse. Mas não dá para dizer que esse não é um tema espiritual. Porque se a gente tomar como base a Bíblia Sagrada, que é o que a gente crê e que é a palavra de Deus, quando a gente recorre à Bíblia, a gente percebe que na Bíblia há nada menos do que 1565 versículos falando, mesmo que isso nos escandalize, falando sobre dinheiro. 1565 versículos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, em apenas 4 livros ou 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus prega 40 parábolas. E por incrível que pareça, dentre 40 parábolas, ele usa 13 dessas parábolas para falar sobre o assunto. Sobre dinheiro, ou sobre riquezas, ou sobre vida financeira, ou sobre finanças. 13 de 40. Se não bastasse isso, nós lemos aí Mateus 6, do 19 ao 24. Aos domingos nós estamos falando aí também a respeito do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, esses versículos que nós lemos, são uma continuidade do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele começa em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, e vai até o último versículo do capítulo 7. São nada mais, nada menos do que 107 versículos, o Sermão da Montanha. Destes 107 versículos, 28 citam esse tema, entre aspas, não espiritual. Então, falar sobre finanças não é tão carnal assim como alguns pensam. Há ainda aqueles que se sentem incomodados com o tema finanças simplesmente por um motivo. Porque não sabem se relacionar com a vida financeira ou com o dinheiro como deveriam se relacionar. Então é assim, eu não sei como me relacionar com o dinheiro. Eu não sei administrar a minha vida financeira. Eu não sei como lidar com finanças. Eu tenho esse problema muito sério. E eu não admito isso. E não admitindo, eu também não quero ouvir nada a respeito disso. Nem fora e muito menos dentro da igreja. Então, por não conseguir me relacionar com o dinheiro da melhor maneira possível, da maneira bíblica, como a gente vai ver a partir de hoje, a pessoa às vezes se sente incomodada com o tema. Inclusive no meio do povo de Deus, essa palavra às vezes dói aos ouvidos, porque uma parte da igreja evangélica adulterou o tema. Não quero generalizar, mas uma parte da igreja cristã, uma parte da igreja evangélica, uma parte do povo de Deus, ou como você queira chamar, uma parte das igrejas, das denominações, ou das seitas, sei lá, uma parte disso tudo adulterou esse assunto. Pegou o tema finança, pegou o tema dinheiro e jogou no liquidificador, pegou versículos isolados, adulterou e daí saiu a teologia da prosperidade e tantos outros males que a gente vê infiltrado no meio da igreja no dia de hoje. E aí a gente percebe de cara que falta um assunto tratado aqui exaustivamente, chamado equilíbrio. O equilíbrio, no caso do tema dinheiro na igreja evangélica, parece que criou asas e voou.
Não precisa ter equilíbrio. Vamos até os extremos. E aí você percebe que de um lado, alguns amarram o assunto. Não, isso é de Satanás. Isso é obra do inimigo. Foi o diabo que criou o dinheiro. De um lado, não me vem falar de dinheiro na igreja. O sangue de Jesus tem poder. Esse é um extremo. E aí no outro extremo, do outro lado, olha, isso é sinal da bênção de Deus. E só isso é sinal da bênção de Deus. Se você tem, você é servo de Deus. Se você não tem, você não é servo de Deus. O sinal da bênção de Deus na vida do crente é um só: prosperidade. Então, se você não está prosperando, você não é crente, ou você está em pecado, ou você deu legalidade por inimigo, e a gente percebe uma grande falta de equilíbrio, inclusive a respeito desse tema. E eu quero propor a vocês que a gente divida esse assunto em 3 tópicos. Em primeiro lugar, a gente vai entender hoje como nos relacionar com o dinheiro. Eu e o dinheiro. Na segunda quarta-feira, na semana que vem, nós vamos aprender como se relacionar com o meu próximo nessa questão financeira. Meu próximo e o dinheiro. E na última quarta-feira, Deus e o dinheiro. E é assim que a gente vai caminhar. Mas vamos começar do básico. Vamos começar do beabá. Vamos começar do 1, 2, 3. O que é dinheiro? Claro que quando a gente ouve essa palavra, dinheiro, vem à nossa mente o que a gente tem no bolso, ou na carteira, ou na bolsa, no caso das irmãs. Quando a gente pergunta o que é dinheiro, a gente pensa, não, dinheiro é essa nota que a gente guarda ou recebe, guarda ou recebe, gasta, de 2, de 5, de 10, de 50 ou de 100. Ou dinheiro é aquelas moedinhas que a gente recebe, às vezes esquece no fundo da bolsa, de centavos ou de R$1. Aquelas moedinhas que a gente esquece ali, de repente, no console do carro. A questão é, será que isso é dinheiro? Eu arrisco dizer que não. E vou explicar por quê. Porque moedas e cédulas são uma representação do dinheiro. Elas representam monetariamente algum valor. Isso porque dinheiro é algo meio abstrato. Concreto são as notas, as cédulas, as moedas. Mas dinheiro mesmo é algo abstrato. Dinheiro é menos material do que a gente pensa. É menos concreto do que a gente pensa. Notas e moedas são uma representação do dinheiro. Afinal, se a gente pesquisar um pouquinho só no passado, como é que começou essa história de dinheiro? Como é que começou essa história de trocar alguma coisa por outra coisa? Como é que começou essa história? E aí, se a gente pesquisar um pouquinho, a gente vai ver que no passado não existiam notas. Não existiam moedas. Mas mesmo não existindo notas de papel ou moedas de metal, já existia o dinheiro. Os povos chamados, por exemplo, povos nômades, aqueles que andavam de lugar em lugar, plantando e colhendo, eles pegavam, conta a história que eles pegavam aquilo que sobrava da colheita e trocavam por outras coisas que eles precisavam. O cara, sei lá, plantava milho. E aí, plantamos. Vamos comer. Todo mundo comeu.
E agora? Mas sobrou muito? O que a gente faz com essas sobras? Vamos jogar fora? Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essas sobras e vamos trocar por algo que a gente precise. O que a gente está precisando? Olha, a gente está precisando de uma cabra aqui. A gente está precisando de um camelo. A gente está precisando de gado. Então vamos pegar esse milho que sobrou e vamos trocar por algo que a gente precisa. Aí surgiu a ideia de dinheiro. A partir daí, a partir da troca de mercadorias. Sobrou algo da minha colheita, vou trocar por algo que eu preciso. Começou assim, de maneira muito simples. E à medida em que o homem evolui, essa troca, chamada escambo pela história, passou a ser representada por outros objetos. E aí quando a gente pesquisa um pouquinho também, a gente vai ver que dinheiro já foi, além dessas coisas materiais, de colheita e tudo mais, e de animais, dinheiro já foi metal, dinheiro já foi latão, dinheiro já foi sal. Daí vem a palavra salário de sal, porque houve uma época na humanidade que sal foi dinheiro, mesmo que isso seja inconcebível, né, para nós hoje. Que a gente vai no mercado, quanto que é 1 quilo de sal? A gente nem olha, a gente nem pesquisa. Mas sal já foi dinheiro, daí veio a palavra salário. O dinheiro em si não é de todo mal. E não é preciso, mesmo sendo cristão, como eu disse alguns minutos atrás, não é preciso que a gente demonize o dinheiro. Mesmo porque a Bíblia não faz isso. Nem no Antigo e muito menos no Novo Testamento. O dinheiro não é demonizado. A Bíblia diz muito claramente em 1 Timóteo 6,10 que há um outro problema relacionado ao dinheiro que é o real problema. A maioria conhece. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, diz 1 Timóteo 6,10. Então o dinheiro em si não é o problema, mas o amor. O amor a ele. O problema não é a cédula ou a moeda que está no meu bolso ou que está faltando no meu bolso. Porque são apenas uma representação monetária do dinheiro em circulação no nosso país. O problema é o valor por trás da cédula. O problema é o valor que eu dou àquilo que está atrás da cédula, da moeda, do cheque, do cartão, da conta e dos bens materiais. E eu digo, irmão, sem medo de errar, que muitas das nossas dores vêm por causa de algo chamado má administração do dinheiro. Como é que é? Muitas das nossas dores vêm por conta da má administração do dinheiro. Quer ver só como é que é? Nós estamos no mês de agosto. Já se passou metade do ano. Daqui a pouquinho, e quando eu digo daqui a pouquinho, é daqui a pouco mesmo. E até semana passada, eu já vi, não sei se alguém viu, propaganda do Natal. De uma marca de carro, não, Natal antecipado. E tinha lá o Papai Noel com seu saco vermelho, dizendo, Natal antecipado. Mas tirando esses exageros, a gente percebe que como o tempo corre de maneira muito rápida e veloz, daqui a pouquinho, 31 de dezembro, daqui a pouquinho chega mais um fim de ano. E eu tenho uma certeza, aqui não, mas eu tenho certeza que você vai encontrar alguém que você vai perguntar, e aí, como é que foi esse ano? Tenho certeza que você vai encontrar alguém que vai dizer, nossa, o ano foi difícil. Foi duro. Foi barra. E aí, você como um bom ouvinte, você vai perguntar, mas por quê? E aí, irmão, guarda isso. Eu arrisco dizer que invariavelmente, na resposta da pessoa vai conter, uma resposta grande ou pequena, vai conter essas duas palavras. Falta dinheiro. Faltou dinheiro. Mas talvez
o que tenha faltado seja sabedoria na administração do dinheiro, o que é outra coisa. E essa, irmão, não é uma eu não quero aqui trazer uma palestra sobre economia, ou cálculos, ou trazer cálculos aqui de matemática financeira para dizer como é que você pode ficar rico. Mas é importante entender, acima de tudo, princípios espirituais e humanos. Para quê? Para que a gente caminhe com sabedoria e com equilíbrio em todas as questões, inclusive na questão financeira. Amém ou não? Amém. E é importante também falar sobre isso, porque finanças, às vezes, se você puxar pela memória, você vai se lembrar de algum caso que finanças ou dinheiro separou amigos. É importante falar a respeito disso, porque vira e mexe a gente vê essa questão separando casais. É importante falar a respeito disso, porque essa questão às vezes tem levado pessoas à depressão. E em uma situação mais terrível, tem levado pessoas até a tirar a própria vida, o suicídio. Mas pastor, aí nós como cristãos, a gente pode profetizar, Deus proverá, pode e deve. Mas irmão, entenda, não adianta só profetizar, Deus proverá, como se de repente isso fosse uma palavra mágica, quando na verdade Deus provê. Você crê nisso ou não? Amém. Deus provê, mas eu só faço bobagem com a provisão que Ele enviou. E aí? E aí que eu preciso saber administrar, até inclusive o que vem de Deus para mim. Eu creio num Deus que tem por nome Jeová Jiré, o Deus da nossa provisão, e que supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, como diz a palavra do Senhor. Ele nos supre até em tempos de crise, não estou dizendo o contrário. Mas irmão, quem vai decidir o que fazer com esse suprimento sou eu e você. Deus provê, Deus supre, mas muitas vezes a gente faz bobagem. Aí, irmão, não adianta lançar versículos ao vento achando que esses versículos são mágicos. Nós temos que ter consciência que nós precisamos administrar, repito de novo, com sabedoria e com equilíbrio, os recursos que chegam às nossas mãos. E eu não sei se você está percebendo alguma coisa acontecendo no ar. Não sei, de repente pode ser impressão minha. Mas eu acredito que nesses últimos dias e semanas, talvez até meses, o nosso país está tomado por uma atmosfera de medo, de insegurança. E aí quando você conversa com algumas pessoas a respeito da economia, a respeito do comércio, da indústria, da prestação de serviço, da política, você percebe que ninguém quer tomar decisão nenhuma. Até o final do ano ninguém se arrisca mais. Por quê? Porque não se sabe quem será o próximo presidente. Não se sabe se vai continuar assim, se vai piorar. Não se sabe se vai continuar a mesma pessoa no poder, se vai mudar. E se mudar, como é que vai ficar? Ninguém sabe como vai ficar a economia, o comércio, a indústria e tudo mais. E aí eu acredito que nesse tempo, como em todo tempo, a gente tem que buscar sabedoria e equilíbrio. Como fica, então, vamos na prática, né? Como fica o dinheiro em relação a mim? Como me relacionar com o dinheiro? Já que quase tudo que a gente faz é preciso dinheiro no nosso dia a dia. Então, como lidar com isso, com sabedoria e com equilíbrio? Como lidar com essa questão? Eu lembro que quando era criança, eu acho que com a maioria de vocês acontecia isso também. Tinha o dia de fazer a compra do mês. Era aquele dia específico.
próximo do dia em que o papai ou a mamãe recebia o salário, e aí, o que a gente vai... Não, nesse dia a gente separou para fazer a compra do mês. E a gente ia lá e comprava o que a gente precisava e levava para casa, e aí só voltava no mercado de novo no mês seguinte. E hoje, na maioria dos casos, a gente faz ou uma compra semanal, ou no máximo, na pior das hipóteses, uma compra para 15 dias. Por que isso mudou de alguns anos para cá? Eu acredito que há outros fatores, mas eu acredito que é porque a gente vira e mexe, a gente está... É claro que tem a estabilidade econômica, talvez. Mas eu acredito também que é porque a gente está de olho naqueles produtos em promoção. Na sua casa, como na minha, sempre chega aqueles jornalzinhos. E a gente, querendo ou não, a gente olha lá o que está em promoção. Antigamente, você ia nas Casas Moreira e fazia uma compra só. Porque não tinha variação de preço. Ou se tinha, era muito pouco. Não vou comprar tudo num lugar só. E tudo para o mês. Hoje, você vai no... Vou fazer propaganda gratuita. Você vai no São Judas e pega a promoção do arroz. Aí você vai no Pão de Açúcar, promoção da carne. Aí você vai no Avenida, promoção do leite. E se não faz isso, às vezes a gente passa raiva, né? Não sei se aconteceu com você, mas às vezes você vai e compra um produto, ou faz uma pequena compra, e aí você chega em casa, você comprou arroz Tio João. E aí você chegou em casa todo feliz, porque é bom, melhor arroz. Beleza, glória a Deus. E aí você pagou R$15 no arroz. Mas tá bom, é um bom arroz, então vale a pena. Aí você está chegando em casa, você está descarregando as compras do mercado daquele dia, e aí passa o carro de som. Só hoje, no mercado da esquina, arroz Tio João, R$ 9,50. Irmão, que raiva. Só que isso não é vergonha. Isso não é demérito. Isso talvez tenha que ser para quem ganha pouco e para quem ganha muito. Mas afinal, o que a Bíblia fala? Já que o tema é finanças à luz da Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito do assunto? Quero que você abra aí em Efésios 4, o primeiro versículo que a gente vai ler. E a gente vai ler bastante. Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 4, só um versículo. O versículo de número 28, por enquanto. O que a Bíblia me ensina? Como eu devo me relacionar com o dinheiro? O que eu tenho que fazer? A Bíblia é clara e ela vai na veia. Efésios 4, 28. Diz assim. Paulo fala aqui a respeito de santidade cristã. E falando a respeito de santidade cristã, no meio do tema, ele fala de dinheiro, ele fala de finanças, ele fala de trabalho. Provando que esse assunto é mais espiritual do que a gente pensa. Efésios 4, 28 diz assim, olha, vou dar um conselho. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, faça o quê? Trabalhe. Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Primeiro conselho da Bíblia Sagrada. Como eu devo me relacionar com o dinheiro? Trabalhe.
Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159, no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. MW Tornearia. Serviços de torno, solda, prensa, máquinas pesadas, embuchamentos em geral. Falar com Marcelo. Fone 3026 2835. Rua Bernardino Landulfo, 187. Vila Vilar, Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis, comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Automecânica Líder. Serviços de injeção eletrônica, mecânica em geral, peças e serviços. Fale com Odair pelo fone 14 3324 3667 ou 14 99977 8834. Automecânica Líder, na Avenida Altino Arantes, 1171, no Jardim Matilde, em Ourinhos. CR Pinturas, grafiato, texturas, massas corridas, pinturas em geral. Fale com Claudinei Rodrigues. Orçamento sem compromisso. Mais informações pelo fone 14 99619 1151. Na Rua Euclides Tavares, 121. No Pacheco Chaves, em Ourinhos. Salão Nova Estilo, escovas progressivas, cortes, depilação, pedicure e manicure. Fones 3324 1462, 99126 3239. Rua José Cesário, número 80, no Jardim Veredas 2, Ourinhos. Pranamaia Moda Feminina Artesanal, trabalhando com as marcas Amanhecer Minas, Alfarrábio, Ventura, Reserva Natural, Raimundo Reis. Pranamaia, Rua Rio de Janeiro, Loja 11, Galeria Gardênia, no centro de Ourinhos. Fone 14 3326 5384. Nas palavras do apóstolo Paulo, Efésios 4:28, trabalhe. Irmão, eu não posso ser sustentado a vida toda por outras pessoas. É claro que existem épocas da nossa vida, às vezes difíceis, e são épocas esporádicas. Não é regra, é exceção, em que a gente tem que receber ajuda de outras pessoas, em que a gente diz, olha, eu preciso de ajuda, e eu não estou dizendo disso. Mas o que a palavra está falando através do apóstolo Paulo é que eu não posso ser sustentado a vida toda por outras pessoas. E ele diz mais, ele diz, olha, trabalhe e faça com as suas próprias mãos o que é bom. Pais sustentam filhos até um determinado tempo da vida. Aí chega uma hora que todos têm que trabalhar e é preciso respeitar esse tempo. Assim como há tempo de ser criança, há tempo de ser adolescente, há tempo de ser jovem, há tempo de tomar nas rédeas a vida e ter a responsabilidade de um adulto. E trabalhar é responsabilidade de um adulto. Porque o trabalho é honroso. Porque vem a palavra do Senhor e diz, trabalhe, faça com as suas próprias mãos o que é bom. Trabalhar é bom, diz o apóstolo Paulo. O trabalho é honroso. O provérbio popular é certo. Dignifica o ser humano. O trabalho. Ah, pastor, mas tem gente que não gosta de trabalhar. E aí, como é que faz? Esses faltaram. Está indo contra a Bíblia.
está indo contra a palavra de Deus que diz trabalhe. E irmão, até dentro da igreja evangélica tem isso. Não devia ter, mas tem. Às vezes a gente se encontra com gente, com um irmão que vive às custas de irmão. O camarada chega... Quer que continue? Diga amém. Amém. O camarada chega na igreja e ele é itinerante. Qual que é a sua igreja, irmão? Não tem igreja. Eu sou do reino. Tá. Aí o camarada chega e profetiza, e depois que ele profetiza, ele ganha janta. Aí ele entrega uma revelação, às vezes um revelamento, e ganha um almoço. Ele chega e diz: Deus manda te dizer. Pronto, ganhou oferta. E é claro, irmão, que eu não estou indo contra o que eu acabei de ler, porque no final do versículo 28 de Efésios 4, o apóstolo Paulo diz: olha, é para trabalhar, e aí o que você tiver, reparta com quem tiver necessidade. E é claro que nós temos que repartir com quem tiver necessidade. Está no mesmo versículo que eu acabei de ler. Mas, irmão, eu digo com responsabilidade, com um pouco de conhecimento de causa, que nesse meio que eu acabei de citar, tem mais folgado do que necessitado. Infelizmente. Tem muita gente se vestindo de espiritual, se vestindo de profeta, se vestindo de evangelista, de itinerante, para ganhar na costa dos irmãos. Folgado. Vem Jesus, através do apóstolo Paulo, vem o Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, em Efésios 4, 28, e diz: companheiro, trabalhe. Mas e Jesus falou disso? Falou. Você quer um versículo curioso? Abra lá em João 5,16. Para você ver que o apóstolo Paulo tinha em quem se espelhar. Jesus, João 5,16. 16 e 17. Jesus está se declarando filho de Deus, igual ao Pai. Ele começa a sofrer um certo tipo de perseguição, porque está trabalhando no sábado. E aí, em João 5,16, diz assim: e por essa causa, porque ele estava curando um paralítico no sábado. Como? Não pode. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam até matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E aí, João 5,17, Jesus lhe respondeu: meu pai o quê? Até... E eu? Oh. Jesus era trabalhador, irmão. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Jesus não está falando de José, não. Está falando de Deus. É pai com letra maiúscula. Meu pai trabalha e eu sigo o exemplo dele e eu trabalho também. E aí vem o apóstolo Paulo em Efésios e diz: meu pai trabalha, Jesus trabalha, eu trabalho, trabalhe também. Eu já disse aqui, repito, que há épocas na nossa vida que é preciso acordar um pouco mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde. Tem que vencer a tentação de ficar na cama. Tem que vencer a tentação de ficar na frente da TV ou do computador. Se de repente precisa do emprego, tem que enviar currículo, tem que estudar, tem que se especializar na medida do possível, na medida do que você pode, dentro das suas possibilidades. Mas é preciso. Agora vai lá para 1 Tessalonicenses.
Passei. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4. Primeiro trabalho. Aí depois vem o segundo passo. 1 Tessalonicenses 4:10. Diz assim. Se você não achou, ouça. 1 Tessalonicenses 4:10 diz assim: porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Está falando de santidade, está falando de amor entre irmãos e está falando de trabalho. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vou-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Primeiro, trabalhe. Segundo lugar, trabalhe honestamente. Trabalhe para andar honestamente. Trabalhe para que você ande de maneira honesta, diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, mais precisamente no versículo de número 12. Trabalhar para andar honestamente. Irmão, não é difícil. Se você puxar pela memória, você vai se lembrar de alguém. Não é difícil encontrar, por exemplo, moças apaixonadas por rapazes lindos e sarados o tempo todo por aí. Ah, mas não é cristão, não é... Não tem problema, é lindo e sarado e é isso que importa. E aí, só que às vezes o camarada já não é mais tão novo assim. Já tem 22, 25, 30 aninhos. E aí você tá, é lindão, é saradão, mas o que ele faz da vida, filha? Ah, ele não faz nada, mas ele tá procurando. Tá procurando quem inventou o emprego, né? Para dar um coça. Aí, a irmãzinha não ouve o conselho dos mais velhos. Aí se casa. E aí, claro, não melhorou. Não sei por quê, de repente, não melhorou. Aí sobra para quem sustentar? Aí sobra para os pais. Aí vê que o camarada não melhora. O casamento começa a ir por água abaixo. E aí, como é crente, aí nessa hora a culpa é de Deus. Irmão, o que não falta hoje é cara explorador do trabalho alheio. Gente que explora outras pessoas. E não é só marido, não. Tem muito filho adulto, saudável, filho ou filha. Às vezes é filho e filha já adulto, mas é de mãe solteira. Ou às vezes de mãe separada. E a mãe rala dia e noite para colocar pão na mesa dessa casa. E a dondoca, o dondoco, ele passa o dia no celular. Aí só lembra da mãe quando acaba o crédito. Mãe, acabou o crédito, coloca 15 aí, porque não dá para falar aqui no WhatsApp mais. Aqui, não dá para assim. E aí, irmão, não adianta dizer que não falta oportunidade. Porque eu acho que não falta. Se procurar um pouquinho, vai encontrar a oportunidade. Às vezes é falta de esforço mesmo. Porque às vezes a oportunidade chega e aí, não, mas tem que trabalhar de sábado. Não, mas é só até meio-dia.
tem outra coisinha mais fácil aí, não? Tipo umas 4 horas só por dia? Dia sim, dia não? E ao contrário, irmão, do que algumas pessoas pensam, cristianismo tem tudo a ver com ética. Cristianismo tem tudo a ver com compromisso. Cristianismo tem tudo a ver com esforço. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, trabalhe, faça, com as próprias mãos, para que você ande de maneira honesta. Agora vamos para 2 Tessalonicenses 3. Estava em primeiro? Vou virar umas folhinhas. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Segunda Tessalonicenses 3, a partir do versículo 7. Irmão, esse texto é tão claro. Diz assim, 2 Tessalonicenses 3, 7, do 7 ao 12. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo, para vocês nos imitar, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Porquanto ouvimos que eu ouvi falar que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes vagabundeando, fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Ui. Quem quiser ficar com raiva, fique com raiva de Paulo. Mas ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, quem quiser trabalhar, quem quiser comer, trabalhe. Alguém não quiser trabalhar, não coma. Porque eu ouvi falar aí, não sei, chegou um burburinho aqui no meu ouvido, porque notícia ruim corre rápido, que tem gente aí dormindo até meio-dia, tá precisando comer e aí fica trazendo trabalho para as outras pessoas aí, para os irmãos, fica almoçando na casa de um, jantando na casa do outro. Quem quiser comer, vamos trabalhar. Trabalhe com sossego e coma o seu próprio pão. 2 Tessalonicenses 3. Vamos continuar. Terceiro passo, terceiro e último passo, eu acho. Nossa, não. Primeiro, trabalhe. Segundo, trabalhe para andar honestamente. Em terceiro lugar, eu preciso aprender a planejar os meus gastos. Existe uma doença chamada TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E é uma doença que tem como característica, como diz o nome, compulsão e obsessão. Obsessão são pensamentos que ficam martelando 24 horas na cabeça da pessoa. É uma ideia fixa. Enquanto ela não realiza, ela não descansa. Ela não dorme, ela não come, é uma perturbação, é uma opressão. É uma ideia fixa, é uma obsessão que fica martelando na cabeça da pessoa. E aí vem a compulsão, que é o resultado da obsessão. É o que vai fazer a pessoa praticar o que não sai da sua cabeça. E é claro que quando a gente ouve essa palavra, o TOC ou transtorno obsessivo compulsivo, logo vem a nossa mente, aquela pessoa que tem que fazer algo regrado, né? Todo dia. Não, eu tenho que... parece até engraçado, mas não é. A pessoa tem que apagar e acender 10 vezes a luz do seu quarto para sair, senão ela não sai sossegada. Senão aquilo fica martelando. Às vezes, em alguns casos, é uma opressão maligna também.
Há casos em que tem que ser tratado com um especialista e há casos que tem que ser tratado de maneira espiritual, sim, eu acredito nisso. É um problema relacionado à ansiedade. E a Organização Mundial de Saúde chama o nosso século, infelizmente, o século XXI, de o século da ansiedade. Existem transtornos relacionados à comida. A pessoa tem uma obsessão por comida e ela só se vê tranquila quando não é por necessidade, é por obsessão e compulsão mesmo, ela come compulsivamente. Outros têm uma compulsão e uma obsessão em relação ao sexo, outros em relação à bebida, outros em relação à organização, a manias e outras coisas. E existe também o transtorno obsessivo compulsivo em gastar. Se chama oniomania. E é claro que esse descontrole é um caso, eu estou falando de um caso extremo, né? Que precisa de tratamento. Afinal, são pessoas que às vezes deixam de pagar contas importantes para gastar com coisas supérfluas. Se a gente analisar a vida de algumas pessoas, às vezes isso pode ser doentio. Quando a pessoa sabe que tem obrigações a cumprir, mas aí ela pega aquele dinheiro, ao invés de cumprir com as suas obrigações, ela gasta com coisas supérfluas, desnecessárias, às vezes até inúteis. E eu estou dizendo isso para que ninguém chegue a esse ponto. É preciso aprender a planejar os gastos. Porque eu acredito também que isso pode ser uma brecha espiritual por inimigo agir. Na vida das pessoas, sim. Porque aí não adianta no dia 31 de dezembro dizer que o ano foi duro, que foi difícil, porque muitas das nossas dificuldades têm a ver com falta de planejamento nos gastos. A gente não sabe gastar. E essa série de mensagens não tem a intenção de ensinar você, repito, a ganhar dinheiro. Não é nada disso. Para isso, tem 200, para chutar baixo, 200 outros lugares que podem te ensinar isso. Inclusive adulterando a palavra de Deus. E normalmente o método é muito simples. Você chega nesses lugares e aí você tem que entregar tudo que você tem para a igreja. Entregue o seu dinheiro, entregue a chave do carro, entregue o seu relógio, entregue os brincos, entregue as joias. Se tiver imóvel, entregue o imóvel. Dê 1.000 porque você vai ganhar 10.000. Além do dízimo, dê o trízimo, dê 30% do que você... Não, faça melhor. Quanto você quer ganhar? Você quer ganhar 10.000? Então, desde hoje, já dê o dízimo do salário que você quer ganhar. Para onde caminha a humanidade? É simples por aí. Mas vale a pena lembrar, o que eu já disse aqui outras vezes, que próspero não é quem tem muito, próspero é quem tem sempre. Você tem tido sempre, você é próspero. Não tem faltado pão na tua mesa, não tem faltado... Deus tem suprido as suas necessidades, você é próspero em Cristo Jesus. Isso é ser próspero à luz da Bíblia. E próspero também é quem sabe gastar. Vai lá para Ageu. No finalzinho do Antigo Testamento, o último livro da Bíblia é Malaquias. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Antes de Malaquias, Zacarias. São todos os profetas menores aí. E aí, antes de Zacarias, Ageu. Tem só 2 capítulos, por isso é um pouco difícil de achar, mas encontrando aí Ageu, capítulo 1, eu quero ler só o versículo 6, que diz, onde o profeta Ageu, ele diz que é possível que a gente plante muito, que a gente trabalhe muito, e mesmo assim
passe necessidade. Ageu 1:6. Ageu 1:6. Claro que o profeta aqui está repreendendo o povo, né? Porque eles estavam parados, eles só estavam preocupados em edificar as suas casas. Eles estão voltando para Jerusalém, suas casas estão destruídas, ficaram 70 anos na Babilônia, agora eles voltam, estão preocupados só com a sua parte e não estão preocupados em reedificar o templo de adoração ao Senhor. Basicamente diz isso no livro de Ageu. Mas aí no versículo 6 de Ageu 1, ele diz, olha, eu vou dizer o que está acontecendo com vocês. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Vamos entender. Ageu está dizendo que é possível que você plante muito e colha pouco. Ageu está dizendo, o profeta de Deus, está dizendo que é possível que você coma e não se farte. É possível que você se vista, mas não se aqueça. Porque tudo que vem às suas mãos é como se esse algo caísse em um saquetel furado. Em um pequeno saco furado. O profeta está falando nada mais, nada menos de gente que gasta mais do que tem. Simples assim. Trazendo para os dias de hoje, é quem usa todo o limite do cartão e quando chega a fatura, paga o mínimo todo mês. E aí, não acaba nunca. Você paga e no outro você paga o mínimo, aí no mês que vem, aquele mínimo que você pagou é exatamente o valor dos juros que veio agora, então não abaixa. Trazendo para os dias de hoje, é quem usa o limite do cheque especial todo mês, às vezes por anos. O limite do cheque especial está ali, posso usar? Posso, pode. Por uma eventualidade. Mas se isso vira regra, se eu uso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não, alguma coisa está errada. Trazendo para os dias de hoje, o profeta Ageu está falando daquele que recorre a agiota para pagar as dívidas. E aí, normalmente, o que acontece? Não paga a dívida inteira e ainda contrai uma nova dívida com a agiota, que, diga-se de passagem, agiotagem é crime. Então eu estou contribuindo para uma contravenção. E aí o telefone não para de tocar com cobrança. Aí o credor batendo na porta o tempo todo. Como chama isso? Saquetel furado. Nós não precisamos viver de aparência. Nós precisamos viver de acordo com a provisão que Deus nos dá hoje. Ah, mas eu não aceito, eu sou servo de Deus, porque eu ganhava 10, e hoje eu ganho 2. Tá, você ganhou 10, mas hoje ganha 2. Viva em paz com o que você tem hoje, contentamento no muito e no pouco, Filipenses 4. Mas não é fácil mesmo, irmão. Mas é bíblico. Você pode ir, de repente, não, mas eu preciso resolver essa situação, então eu vou na corrente poderosa da prosperidade do manto do querubim ungido de Israel. Pode ir. Pode ir, irmão, mas sabe o que você está fazendo? Você vai estar tampando o vazamento de um cano de água dentro da parede, você está tampando ele com massa e tinta. O cano está vazando, está embolorando a parede. O que eu vou fazer? Vou passar uma massinha e vou pintar.
Vai ficar bonito? Vai. Vai resolver? Não. Tá vazando água na parede? Tem que quebrar. Tá vazando água na parede? Tem que fazer sujeira. Tá vazando água no cano da parede? Tem que trocar o cano furado. O que eu estou dizendo é que o problema é dentro. Dentro de mim. Talvez o problema não seja na carteira. Talvez o problema não seja no bolso. Talvez o problema não seja no serviço. Talvez o problema não seja no patrão. Talvez o problema não seja na economia do país. Talvez o problema seja dentro. Eu tenho que mudar de pensamento, eu tenho que mudar de hábito, eu tenho que mudar de postura, eu tenho que mudar de planejamento. Pastor, isso aí é legal, mas a Bíblia não fala de planejamento. Lucas 14, 28. Vai lá. Eu amo a Bíblia. Lucas 14, 28. Mais claro impossível, irmão. É uma parábola de Jesus acerca da providência. E aí Jesus diz em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Jesus está falando de planejamento de gastos. De maneira mais clara impossível, irmão. Ele está falando: você vai construir? Você vai reformar? Você vai fazer alguma dívida? Companheiro, senta primeiro. Planeja. Coloca no papel. Faz a conta dos gastos para ver se você tem como acabar, como fazer tudinho. Porque senão depois você vai passar vergonha. Diz no versículo 29 e no 30. É isso. Nós temos que tomar cuidado ao contrair resistências. Irmão, não entre nessa onda da teologia da prosperidade, onde todo mundo tem que mostrar para todo mundo que está sendo abençoado com bens materiais. Você não é abençoado pelo que você tem, você é abençoado pelo que você é. E você é filho do abençoador. Amém. Simples assim. Para encerrar, Isaías 55, 2. Isaías 55, 2 diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Sabe que o que o profeta Isaías está falando aqui? Ele está falando de prioridade. Ele não está falando que a gente tem que só comprar comida. Não é isso. Quando ele está falando, olha, por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? Ele está falando de prioridade. Nós temos que aprender a ter prioridade nos nossos gastos. Não precisa responder. Mas quando o dinheiro chega à tua mão, o que você prioriza primeiro? Apenas analise se o principal, de repente, não está no fim da lista. E se o que não é principal está no topo. Pense no travesseiro. Às vezes, é possível pagar as contas prioritárias em dia. Às vezes acontece, a pessoa tem... Às vezes acontece algum outro problema. Ok. Não deu.
vou pagar amanhã, vou pagar semana que vem. Ok. Mas às vezes há a provisão para nós pagarmos aquela conta que é prioridade. Às vezes é possível pagar as contas prioritárias em dia. Mas às vezes acontece de pessoas irem deixando para depois, e para depois, e para depois. Irmão, não sei se acontece na tua casa, mas depois tem multa. Depois tem juros. Depois tem correção. E aí vem Isaías e diz, olha, prioridade. Dê prioridade àquilo que é prioritário. Para finalizar, acima de tudo, eu acredito que a gente tem que, quando nos relacionarmos com finanças ou com dinheiro, irmão, a gente tem que pensar, acima de tudo, no nosso testemunho como cristão. Porque sempre houve, no dia de hoje, sempre haverá muita gente só nos filmando, com a frase pronta na boca. Ainda diz que é crente. E na maioria das vezes é em relação a dinheiro, é em relação à vida financeira. Então, pensemos no nosso testemunho como cristão quando nós nos relacionamos com dinheiro. Acima de tudo, que eu não envergonhe o Evangelho de Jesus, me relacionando com o dinheiro de maneira equivocada. E que o Espírito Santo nos dê sabedoria e equilíbrio, como eu disse no início. E não importa, irmão, de verdade, não importa o quanto chegou à tua mão, se é muito ou se é pouco. Eu quero dizer para você, se você é servo de Deus, o que chegou na tua mão veio de Deus, então é riqueza. Amém. Administre essa riqueza com sabedoria e equilíbrio. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, pedindo essa sabedoria ao Espírito Santo, pedindo direção, pedindo equilíbrio. E que o Senhor, e que o Espírito Santo também, que nos ensina todas as coisas, como diz a palavra nas epístolas de João, ele nos ensina todas as coisas e ele pode nos ensinar também como administrar a nossa vida financeira e tudo aquilo que vem do Senhor nas nossas mãos, que são riquezas. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra mais uma vez. Sabemos, ó Pai, que é apenas uma parte de tudo que o Senhor tem a nos ensinar através dessas mensagens. Mas eu acredito que muita coisa nós aprendemos nesta noite. Mas acima de tudo, ó Pai, que não fique só em palavras. Que esses ensinamentos, Senhor, fiquem guardados no nosso coração, mas também na nossa mente. Para que o Teu Espírito Santo nos ajude a colocar em prática essa palavra revelada a nós nesta noite. Senhor, nos perdoa pelas vezes em que nós não conseguimos, Senhor, agir de maneira coerente, de maneira bíblica, de maneira correta, de maneira cristã, em relação ao dinheiro, em relação às finanças. Mas, Pai, nós contamos, acima de tudo, no dia de hoje, com o Teu Espírito Santo, que nos auxilia, Senhor, no muito e no pouco. E declaramos, Senhor, nesta noite, que o inimigo não vai usar mais esta área, ou as acusações que ele pode ter usado contra os nossos irmãos, para nos roubar, Senhor, nesta área da nossa vida. Muito pelo contrário, Senhor. Entendemos nesta noite que esse é um tema importante, não só para nós, mas para a Tua palavra. A Tua palavra é rica em ensinamento, inclusive, Senhor, para a nossa vida financeira. E aprendemos nesta noite, Senhor, que acima de tudo, a sabedoria e o equilíbrio são extremamente importantes nesta área da nossa vida. Pai, nos ajuda e nos livra, Senhor, dos extremos. Nós não queremos, Senhor, nos guiar por aquilo que nós temos visto e ouvido, Senhor, muito por aí, inclusive no meio do povo, chamado povo de Deus ou povo evangélico. Nós queremos ficar com a Tua palavra. E o que a Tua palavra nos ensinou nesta noite, se é verdade para a nossa vida, se é verdade bíblica, traz, Senhor, o convencimento no nosso coração e na nossa mente, através do Teu Espírito Santo. Pai, nos ajuda nessa caminhada. Se a Tua palavra nos ensina a trabalhar, nós queremos agir dessa maneira e andar honestamente. E também, Senhor, nos ajuda a planejar os nossos gastos, Senhor. Que acima de tudo,
o que vier às nossas mãos, como dizem em Ageu, não cai em um saquetel furado, mas que venha, Senhor, a sobejar. Que nós possamos, inclusive, como aprendemos nesta noite, ajudar pessoas necessitadas, Senhor, que passam pela nossa vida nessa terra. Pai, em nome de Jesus. Aquele, Senhor, que tem contraído dívidas, Senhor, e que não tem conseguido pagar. Pai, em nome de Jesus, traz estratégias espirituais. Traz, Senhor, o discernimento, traz a direção. Traz, Senhor, uma saída, uma resposta, um escape. Para que, Senhor, de alguma maneira, haja solução na vida dos meus irmãos, na nossa vida. Pai, em nome de Jesus. Mas, acima de tudo, a partir desta noite, nós aprendemos a nos relacionar de maneira correta com o dinheiro e com as finanças, Senhor, na nossa vida e na nossa passagem nesta terra, porque isso é bíblico. O Senhor nos ensinou em tantas parábolas, no Novo, no Antigo Testamento, através dos profetas e através das palavras que saíram da boca do próprio Senhor Jesus. E por isso, Senhor, nós queremos colocar essa palavra em prática. Nos ajuda, Senhor, e traz a direção, o discernimento, a sabedoria e o equilíbrio também. Em Teu nome que oramos e Te agradecemos por essa palavra, Senhor. Queremos levar para a nossa casa e colocar em prática também. No nome poderoso de Jesus, Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Aplauda ao Senhor e agradeça a Ele por essa palavra. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer mais uma vez pela Tua palavra que veio de encontro à nossa vida e à nossa necessidade. E mais uma vez, Senhor, nós declaramos que mesmo quando nós saímos por essas portas, o inimigo não vai nos roubar em tudo de tão precioso que recebemos de Ti, e também não nos impedirá de voltarmos, Senhor, a esta casa e sermos abençoados nos próximos cultos. Nos leve em paz, continua conosco, que os Teus anjos, como sempre oramos, continue ao nosso redor, nos livrando e guardando do mal, a nós e a toda a nossa família. Nos dá também uma noite tranquila de descanso e uma continuação de semana abençoada e vitoriosa. Nos leve em paz, continua conosco, oramos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Vai nessa paz em nome de Jesus. Antes de dar um abraço no teu irmão, abrace aí 2 ou 3 pessoas, diga, olha, o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E até sexta-feira e domingo também. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159 no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. MW Tornearia. Serviços de torno, solda, prensa, máquinas pesadas, embuchamentos em geral. Falar com Marcelo. Fone 3026 2835. Rua Bernardino Landulfo, 187. Vila Vilar, Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis, comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Automecânica Líder. Serviços de injeção eletrônica, mecânica em geral, peças e serviços. Fale com Odair pelo fone 14 3324 3667 ou 14 99977 8834. Automecânica Líder, na Avenida Altino Arantes, 1171, no Jardim Matilde, em Ourinhos. CR Pinturas, grafiato, texturas, massas corridas, pinturas em geral. Fale com Claudinei Rodrigues. Orçamento sem compromisso. Mais informações pelo fone 14
99619-1151. Na Rua Euclides Tavares, 121. No Pacheco Chaves, em Ourinhos. Salão Nova Estilo, escovas progressivas, cortes, depilação, pedicure e manicure. Fones 3324-1462, 99126-3239. Rua José Cesário, número 80, no Jardim Veredas 2, Ourinhos. Prana Maia Moda Feminina Artesanal, trabalhando com as marcas Amanhecer Minas, Alfarrábio, Ventura, Reserva Natural, Raimundo Reis. Prana Maia, Rua Rio de Janeiro, Loja 11, Galeria Gardênia, no centro de Ourinhos. Fone 14 3326 5384.